Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Essa é a semana 3 do PET 1 de Língua Portuguesa do 5º ano. Nós veremos hoje na interpretação de poemas. Semana passada a gente entendeu um pouquinho melhor sobre estrutura, a utilização dos versos, as rimas, como funcionam, para que servem. E agora nós veremos como que a gente vai fazer essa interpretação. Bom, tá aí o que nós vamos ver de conteúdos, estratégia de leitura, gênero textual, poema e leitura e interpretação de poemas. Vamos lá. Recapitulando, esse é um texto que está lá no PET, eu também, coloquei aqui minha contribuição. Que para a compreensão do poema é preciso fazer uma análise levando em consideração os efeitos gerados pelas rimas e pela escolha das palavras. Então, a gente tem que tentar entender naquele contexto de escrita, qual é a história daquele poema, o que ele está querendo te mostrar, né? Porque a gente às vezes se perde nas rimas e não consegue pegar o essencial, né? Semana passada, por exemplo, a gente viu que aquele poema da semana 2 estava falando sobre as grandes navegações. Então, hoje a gente vai ver se esse poema que está aqui tem uma história, se ele fala de um fato histórico, ou se ele conta uma historinha. Então, a gente vai descobrir. Coloquei aqui novamente aquele slide que fala sobre as rimas, né? Qual que é o objetivo das rimas? Elas contribuem para que cada verso tenha um som parecido no final deles e ajuda na melodia de cada verso e realça a beleza dos poemas. Agora a gente já vai partir para a correção das atividades. Aí apresenta esse poema, que é um poema muito bonitinho. Os números que já estão aí do lado é o número de cada estrofe, né? Porque vai ter essa pergunta. E aí eu aconselho a vocês que cada vez que já for ler um poema, mesmo que não haja essa pergunta, já coloca os números para saber, né, quantos estrofes tem naquele poema. Lembrando que os estrofes são um conjunto de versos, então aí a gente está vendo bonitinho que são 5 estrofes, né? Vou ler aqui agora. O título é Pardoquinha Gulosa. O que é pardoquinha? É um pássaro, né? Um pardal, só que do sexo feminino, né? Do gênero feminino. Rosinha. A pardoquinha gostava muito de bisbilhotar, mas sempre à casa da andorinha, somente para observar. Prendada como ela só, Cacilda, a andorinha, sempre nos finais de semana, faz pastelzinhos e empadinhas. Rosinha não resistiu e dirigiu-se para a cozinha, sem fazer nenhum ruído. Já estava dentro da cestinha, saboreando as apetitosas empadinhas. Cacilda bem de mansinho apareceu de supetão. Nada disso, folgadinha. Minhas empadinhas você não bica, não. Amedrontada, a pardoquinha. Que isso? Que isso? Mas mesmo assim saiu voando, levando no bico uma empadinha. Então aí a gente já pode analisar que é uma historinha que está sendo contada da pardoquinha Rosinha. Adorava bisbilhotar e sempre ia na casa da andorinha para observar. Cacilda Andorinha era prendada e sempre fazia pastelzinhos e empadinhas. E a sapequinha da Rosinha não resistiu e foi lá, ó, comer todas as empadas, né? Então, aí a primeira pergunta é: quantas estrofes tem esse poema? Esse poema possui 5 estrofes, a gente já contou lá atrás, né? Qual é o tema do poema? A história é de uma pardoquinha, que é um pardal em feminino, né? Chamada Rosinha, que foi à casa de uma andorinha para comer as empadinhas que ela fez, né? Então, essa é a história central. Vocês podem escrever de outra forma? Sim, se a ideia central for essa, para mim está excelente. 4. Procure no dicionário o significado das palavras em negrito.
Coloquei o significado de todas aqui. Parem o vídeo, copiem no caderno. Não tem dicionário em casa, professora. Não tem problema. Busca no Google. Significado de bisbilhotar. Significado de prendada. Tudo isso vai aparecer lá, tá? Com a internet a gente consegue fazer qualquer coisa, quase tudo. Então, o Google tem praticamente todas as informações. Então, utilizem essa ferramenta a favor de vocês, tá? Então, vamos aí, bisbilhotar. O que significa? Ser intermediário de boatos, de observações, de suposições. Você vai lá só verificar o que está acontecendo, né? Aquela pessoa curiosa. Prendada, que possui boas qualidades. Então, por exemplo, na história, a andorinha era boa de cozinha, né? Então, ela era prendada. Resistir, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Ruído, som ou conjunto de sons, geralmente são desagradáveis, né? Às vezes a gente deixa cair alguma coisa, ou a gente está com fone e começa a fazer um barulhinho no fundo, assim, incomoda a gente ouvir a música, e isso aí é um ruído. Apetitosa, que desperta apetite, saboroso. Não, a gente fala que uma comida é apetitosa porque ela está gostosa, saborosa. Supetão é movimento rápido e inesperado, é tipo, né, um susto que a gente causa em alguém. Você chegou de supetão, chegou de uma hora para outra. E amedrontada é o feminino de amedrontado, que quer dizer assustado, apavorado. Então é isso. São essas palavras. Se alguém já tiver achado no dicionário, ok. Se alguém usou a ferramenta Google para pesquisar, parabéns, vocês estão arrasando. É isso aí. Tem que usar a internet para coisa boa. 5. Circule no texto as palavras com NH e escreva-as abaixo em ordem alfabética. Eu nem corrigi esse aqui porque antes dessa correção eu quero voltar um pouquinho para vocês relembrarem bem como que a gente escreve as palavras em ordem alfabética corretamente. A ordem alfabética facilita e agiliza a localização de palavras em listas, dicionários. Na ordem alfabética, as palavras seguem a ordem das letras do alfabeto. Palavras iniciadas com a letra A aparecem antes das iniciadas com a letra B e assim por diante, né? Então, a gente sempre vai seguir a ordem do alfabeto, por exemplo, para a primeira letra. Então, aí vocês estão vendo. Tem aranha, cadeado e tesoura. Quem vem primeiro? Que começa com a letra A. Tem alguma palavra aí com a letra B? Então, não. Qual é a próxima? C, de cadeado, vou colocar ela. E aí a última, que está lá quase no final do alfabeto, que é a letra T de tesoura. Então, eu vou sempre olhar a primeira letra. Porém, em algumas situações, tem palavras que começam com a mesma letra. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, para colocar as palavras em ordem alfabética, basta observar a primeira letra de cada palavra e seguir a ordem das letras do alfabeto. Mas, se a primeira letra for igual, é preciso olhar a segunda letra, como mostra o exemplo abaixo. Então, aqui, ó, nós temos o caso, por exemplo, vamos ver, do azul e do amarelo. Né? A gente está vendo ali, por exemplo, que o amarelo vem primeiro. Por que, professora, que o amarelo vem primeiro? Tá vendo? Tem um número 1 em cima dele? Por quê? Porque o amarelo, ele começa com a letra A como o azul, porém a letra M, ela vem antes no alfabeto do que a letra Z. A Z praticamente, né, ela tá no final do alfabeto. Então eu vou seguir a ordem alfabética das outras letras. Então, se as duas palavras começam com a letra A igual amarelo e azul, eu vou olhar a segunda letra. No caso, qual que é a segunda letra nesse caso aí? M e Z. Quem vem antes no alfabeto vai ficar na frente. Aí, agora que a gente relembrou essa regra da primeira e da segunda letra, professora, se a primeira e a segunda letra forem iguais, o que eu vou olhar? Terceira letra, né? A quem da terceira letra ali na palavra vem primeiro? Vocês vão olhar isso. Isso vai acontecer aqui agora, vocês vão ver.
Então, seguindo a ordem alfabética. Eu coloquei até o alfabeto ali em cima para a gente conseguir se orientar. Primeira letra do alfabeto é a letra A. Então, andorinha. Tem NH na palavra? Tem. Vocês estão vendo que todas estão com NH em negrito, para chamar a atenção de vocês que todas têm NH. Depois, tem alguma palavra com letra B? Não. Com letra C tem? Tem duas. Cestinha e cozinha. Já que a primeira letra das duas é igual, qual é a segunda letra, professora? Em cestinha, a letra E e em cozinha, a letra O. Quem vem antes no alfabeto? A letra E ou a letra O? A letra E, né? Quando a gente observa ele no alfabeto. Então, a letra E vem antes. Então, vou escrever cestinha e depois cozinha. Depois da letra C, tem letra D? Alguma palavra com letra D? Não. Letra E, tem? Sim. Então, ela vem lá, empadinha. F, tem? Tem. Folgadinha. Tá lá depois da letra E. Letra M, tem duas. Vou seguir, né, a ordem da segunda letra. Mansinho, é M com a letra A. A vem antes da letra I no alfabeto, que é de minhas ali? Vem. Então, vem mansinho primeiro, depois minhas. M, N, tem alguma? Tem. Nenhum. Pardoquinha e pastelzinho. A gente vê ali que depois, ó, P, Q, R. Então, o P vem antes do R, por isso que as palavras com P vieram antes de Rosinha. P, nós temos aí duas vezes P com A. Qual foi o critério que eu usei para poder colocá-las em ordem? Da terceira letra. Então, ali, ó, P com A, os dois estão iguais. Qual que é a terceira letra? Um é o R e outro é o S. Quem vem antes no alfabeto? A letra R. Então, por isso que pardoquinha vem antes e pastelzinho vem depois. E por último, a letra R ali de rosinha, tá? Então, vocês vão olhar sempre a primeira letra. Se for a mesma letra, vocês vão olhar a segunda. Se a segunda for igual, vai para a terceira para poder eliminar e saber a ordem das palavras, tá bom? Tenham sempre como referência o alfabeto. Se não tiver, olha no celular, procura alfabeto no Google de novo, que é uma ferramenta ótima. Vocês vão achar uma imagem como essa aí do vídeo para conseguir fazer. 6. Quem é Cacilda e o que ela faz? Cacilda é uma andorinha que cozinha muito bem. A gente viu isso lá, né? 7. O que você achou da atitude de Rosinha? Comente. É uma resposta pessoal, ele quer a sua opinião. Eu não vou responder a minha, vocês vão pensar, ler o poema e falar. Vocês acham certo a atitude que ela teve? E é para falar com suas palavras. Então, use a sua criatividade, escreva uma resposta bacana para eu saber se concordou com a postura dela no poema, dela ir na casa da pessoa e verificar, bisbilhotar se tinha coisa boa lá. Vocês fazem isso? Como é que é? Conta aí o que vocês acham, tá? Então, meus amores, é isso. A aula hoje foi muito mais simples, porque a gente só está reforçando o que a gente viu de poema semana passada, né? E qualquer dúvida podem me procurar, viu? Fiquem com Deus e tudo de bom.